Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Na Real, do Grupo Hopen. E hoje eu, Gederson Beck, estou aqui com Kátia Horst e Nádia Macanhã, que é a nossa convidada para bater um papo com a gente sobre... Nádia, eu vou direto ao ponto, assim, desafios do agro, né? A Nádia é a atual presidente da BRH Mato Grosso, é diretora de RH da Agrícola Alvorada, cheia de desafios, mas assim, com muita coisa em andamento, né, Nádia? Eu falo, Gederson, que é um solo fértil. No agro, a gente tem muitas possibilidades para o desenvolvimento, para o crescimento e para a atuação do RH estratégico, né? Que é uma oportunidade para você desenvolver, para aprimorar, para estabelecer desenvolvimento e cultura. Então é um solo fértil. Eu estou há um ano no agro, né? Sou do Mato Grosso, já lido há muito tempo com agronegócio, trabalhava com a região centro-oeste de Rondônia, mas efetivamente um ano no agro e apaixonada. Às vezes eu me pergunto por que eu demorei tanto a ir pro agro, porque eu tô assim, encantada. Virou cachaça. Sim. Você tá na Grupo Agrícola Alvorada, né? Agrícola Alvorada. Tô vendo aqui que é uma das maiores empresas, não, é a maior empresa matogrossense, eleita 26ª da Forbes Agro. Exatamente. Que responsabilidade, hein? Já fazer uma virada, ir para um segmento e para uma potência dessa. Se é desafio, a gente leva ao extremo, começa alto. Mas sim, a Alvorada é uma empresa matogrossense, genuinamente matogrossense. Hoje a gente só atua no território do Mato Grosso. É uma empresa que tem um faturamento expressivo, a gente já está aí na casa dos 9 bi. Trabalhamos a parte de originação de grãos, a revenda de insumos. E aí estamos entrando no ramo do etanol de milho com uma usina de etanol em Canarana. Mega desafiador. Vocês estão com quantos funcionários, Nádia, lá? Hoje aproximadamente 900. Em função da safra você aumenta o número, né? Mas hoje mais ou menos 900. Com a operação da usina, a gente deve chegar aí próximo dos 1.000 funcionários. Ou seja, uma empresa de faturamento de 9 bi, com menos de 1.000 funcionários, tem muita tecnologia aí também, né? Sem dúvida. Para a usina, inclusive, Kátia, a gente está investindo em tecnologia de ponta, vindo da Áustria. A usina vai funcionar 350 dias por ano, 24 horas por dia, e vai operar com mais ou menos 150 funcionários. Você imagina quanto de tecnologia embarcada e de automação você precisa para rodar todo esse período com um número reduzido de colaboradores. Isso é muito positivo porque a gente assegura qualidade, bem-estar, menos risco. Não é só sobre postos de trabalho, mas é sobre se você ganhar produtividade, eficiência, qualidade de vida. A gente já está trabalhando com uma escala diferenciada, que é uma escala 4x3, não é uma escala tão comum. É muito melhor, por exemplo, do que uma escala 6x1. Então você vai quebrando alguns paradigmas. Muito interessante. Esse é um negócio também apaixonante. Contei para o Gederson que eu fui estudar um pouco sobre como é que produz o etanol de milho, quebra a enzima, porque é uma região que fica a 700 quilômetros de Cuiabá. Não tem nenhuma indústria na região. Então, como é que você fomenta a mão de obra? Como é que você desenvolve? E aí a gente fez um projeto bastante inovador para desenvolver a região. E aí acho que vamos até para um prêmio com esse projeto. Isso acaba sendo uma responsabilidade até social, né? Para a comunidade. Sim. Você traz receita, você traz desenvolvimento, você movimenta a economia. Exato. E tem uma coisa que, assim, enquanto RH, eu penso muito. Como é que a gente faz com que as pessoas permaneçam mais tempo nessa região? Porque trazer profissionais de outros mercados, às vezes você compra o passe, faz uma proposta diferenciada, mas quem é que dá continuidade? Isso não é uma coisa temporária, de vida, né? Provisória. Então, o caminho é você profissionalizar as pessoas localmente, construir um plano de cargos, dar subsídios para que a comunidade ali se desenvolva, para que ela escolha permanecer naquela região, para que ela possa crescer naquela região. E isso solidifica, é bom para a empresa, é bom para a comunidade, é bom para o colaborador, então é perfeito. E Nádia, desculpa, Gederson, mas só para emendar aqui, você pontuou que, assim, e é óbvio que uma empresa de 9 bi de faturamento, com menos de 1.000 funcionários, tem muita tecnologia bacana. Sim. E se ainda não tem humanoides, deve estar chegando daqui a pouco, muita IA, muita automação, muito chatbot, muito processo automatizado na esteira industrial, né, nas gestões de WMS, de WS, BIs. Eu trabalhei muito tempo com RP, então eu tenho um pouco desse conhecimento. O quanto que no agro os RHs, e aí eu não tô, né, você agora está vivendo esse mundo, possivelmente está em grupo de estudo, está em grupos do agro, está trocando figurinha, o quanto que de fato os RHs estão conseguindo acompanhar, e aí não estou trazendo a responsabilidade para o RH, mas a própria empresa, o próprio setor, na mesma velocidade quanto a fábrica, a distribuição, a venda, né? Porque assim, eu sou tech pop aqui, mas e na gestão de pessoas? E nas boas práticas de RH?
Como é que está na sua percepção? Independente da empresa que você está, mas o mercado de forma geral. O fato é que a tecnologia chegou mais rápido ao agro, né? Então a gente tem de fato muita tecnologia na ponta, nas operações, principalmente no plantio, né? Não é a nossa atividade fim, mas a gente sabe que no plantio tem muita tecnologia embarcada. Mas quando a gente fala do back-office, aí a gente entra em alguns aspectos importantes. Primeiro, a questão da cultura, a questão da governança, que está muito linkada também à cultura. E aí, muitos RHs ainda não têm esse posicionamento estratégico para poder defender alguns pontos de vista. Quando a gente fala do agro, né, principalmente do estado do Mato Grosso, mas eu sei que essa é a realidade de alguns outros estados, a gente tem uma densidade demográfica bastante diversa. Então, você tem distâncias longínquas, distantes de grande centro, onde as informações não são as mesmas de grandes centros. Então, o profissional, de maneira geral, ele demora mais tempo para se formar, ele tem menos acesso a alguns conhecimentos e algumas informações. Às vezes, em função disso, eu acho que não é um limitador, mas é um fato, e a gente está aqui, né, falando de fatos. Isso dificulta um pouco esse processo de aprendizagem e de desenvolvimento. E essa questão da cultura, junto com a governança, às vezes limita o acesso. É por isso que o profissional de RH, de recursos humanos, ele precisa investir em qualificação, em desenvolvimento, em participar de grandes eventos como a gente está aqui no CONAR, para que ele tenha acesso a essas informações e aí possa debater, trazer propostas, entender práticas e tendências. Mas hoje, o fato é que nós estamos atrasados. Enquanto área de RH, estamos atrasados. A gente tem muita tecnologia na operação, nos equipamentos. Na empresa que eu trabalho, a gente tem alguns RPAs, tem inteligência, agentes trabalhando, mas quando a gente fala do RH, ainda tem um caminho um pouco mais longo a se percorrer. Mas você vê mudança, você vê esse movimento, né? E você, inclusive na cadeira de presidente da BRH Mato Grosso, Nádia, você sente essa responsabilidade assim de levar essa... Muita. Deve ser deve ser um desafio. Sim. E aí vou fazer um parênteses aqui, né? Uhum. Eu sou fruto da BRH. Enquanto profissional, boa parte da minha trajetória, da minha carreira é da BRH. Eu sou do Mato Grosso, me desenvolvi lá e eu conheci a BRH quando estava na faculdade. Achei bacana, me associei, comecei a fazer eventos no Mato Grosso. A BRH ficou inativa durante um bom tempo. Então a gente não tinha alguns acessos, alguns fóruns, alguns eventos presenciais. Como eu bebi da fonte na minha fase de desenvolvimento, eu pude fazer vários cursos de treinamentos lá em Cuiabá. São Paulo é um berço, a gente tem grandes outros centros que são berços, mas assim, a gente tem regiões dentro do estado que você precisa rodar 1.200, 1.300 quilômetros para ir ao aeroporto. Então é difícil. Então, enquanto presidente da BRH, o meu papel é conectar as pessoas para poder entender tendências, boas práticas, cases de sucesso e promover a inspiração. Então, dentro da presidência, a gente tem, por exemplo, um fórum de tecnologia e inovação, que eu espero ter vocês conosco, né? Outubro, acho que uma parceria de sucesso, a ideia era outubro, a gente está recalibrando aí. Mas é um dos papéis, sim. Então, a gente está promovendo alguns encontros em Cuiabá, que aí para tocar todo o estado, trazendo nomes, tecnologias, profissionais de renome. A gente sabe que a tecnologia hoje, a informática, a internet facilitou muito, mas nada substitui as relações humanas. E quando a gente fala de tecnologia, o RH tem esse papel do humano, né? Humano com humano. Agora, o que eu posso trazer a tecnologia para melhorar, para aprimorar, para que eu possa exercer mais esse papel de relacionamento humano? Porque a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Às vezes a gente fica tão envolto em rotinas como as relações trabalhistas, departamento pessoal, tem tanta coisa que hoje toma a energia, o tempo, e que podem ser feitas, né, como o serviço de vocês, por uma tecnologia. Então, é um trabalho bastante árduo. Eu estou começando meu mandato, tem aí 6 meses que eu estou à frente da BRH. Mas já fez muito, Nádia, já fez muito. Tenho acompanhado. Eu sou voluntária da causa, acredito bastante, já tenho aí 10 anos de voluntário, mas na cadeira de presidente assumi esse desafio e a gente tem uma grande caminhada aí por ajudar esses profissionais a evoluírem mais rápido, sabe? A serem protagonistas desse movimento de mudança que a gente tem. Eu acho que é um momento muito oportuno para o RH que quer crescer, que quer desenvolver, que quer mostrar qualidade. Acho que a pandemia trouxe aí um espaço muito forte para nós e a gente tem que aproveitar esse momento também, né? Sim. E Nádia, tanto como presidente da BRH e como também diretora de RH de uma empresa do agro,
O que você entende que é talvez o maior ou os 3 maiores desafios do setor hoje, e se isso vai continuar sendo o futuro, ou o que você enxerga de desafios diferentes que estão chegando, que vão chegar? Muito bem. Tem um tema que eu acho que é atemporal, e o RH que aprende a trabalhar esse tema, ele vai ter cadeira cativa onde ele quiser, que é cultura. Um profissional que entende de cultura consegue aportar valor em qualquer companhia. Ou seja, esse é um dos desafios agora e a vida toda. Toda. Porque às vezes a gente vê muito erro de alguém saindo de uma empresa que funcionava, que tinha algumas metodologias e querendo colocar o mesmo modelo em outra. Estava contando o caso da empresa onde eu estou. É uma empresa do agro, relativamente jovem, 23 anos. Não dá para usar a experiência que eu tive num outro grupo onde a gente implantou governança, comitês, comitês de assessoramento, conselho, nesse modelo. Nós estamos em outro patamar, em outro momento. Evidentemente que a minha primeira bandeira é cultura, né? Tá saindo o projeto de cultura na companhia. Mas cultura eu acho que é um tema atemporal que um profissional que entenda bem, porque quando muda a cultura, muda a estratégia e vice-versa. Então, entender de cultura eu acho que é um fator muito importante para quem está na área de RH em qualquer lugar do mundo. Um outro ponto que eu também entendo que é atemporal é formação de liderança. Ter líderes preparados para poder trabalhar esse relacionamento com as pessoas, entendendo a estratégia, entendendo como contribuir, faz total diferença. É o grande gargalo dos RHs, é o líder. Quando a gente tem uma liderança forte, preparada e desenvolvida, a gente consegue gerar um melhor ambiente, um melhor clima, melhores resultados. Ou seja, o desafio do RH são os líderes que ocupam as cadeiras de liderança na empresa, Sim. seja da área que for. Sim. Se esse RH não estiver ajudando, preparando, desenvolvendo, suportando esses líderes, possivelmente os maiores desafios do RH é por conta que vem originado dessas gestões. É o que mais toma tempo. Se pergunta para um profissional de RH, o que hoje mais consome seu tempo? É dirimir conflitos, resolver problemas que geralmente são oriundos da ausência de uma gestão adequada, coerente. E, de maneira geral, o que as empresas fazem? Elas promovem aquele que é bom na função. Ela não prepara, não desenvolve o líder para essa cadeira. E o líder, o Cauê Oliveira fala isso, né? Que o líder tinha que andar com a plaquinha em obras. Porque ele tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Né? Hoje a gente tem um encontro geracional dentro da empresa. Que líder foi preparado para lidar com o encontro geracional? Nem nós fomos. A gente vai aprendendo, vai tateando. A gente tem muito uso da IA hoje dentro dos ambientes. Nós não fomos preparados enquanto líder para isso. Então o RH tem uma bandeira importante que é desenvolver essa questão de liderança. E aí acho que vale a pena destacar um tema que está ganhando muita visibilidade e que todos nós vamos precisar trabalhar muito, que é a saúde mental, né? Com todo o advento da tecnologia, das mídias, essa diversidade geracional que a gente tem, trabalhar a saúde mental é uma coisa muito importante. Até alguns anos atrás, ela não tinha toda essa relevância, ou a gente subestimou a importância. Agora, e daqui para frente, cada vez mais a gente vai ter que criar ambientes que permitam as pessoas se relacionarem, serem quem elas são e trabalhar de uma forma mais harmônica, né? É muito triste o que a gente vê hoje no mercado. E assim, a gente falou da liderança. Sim. O líder não está preparado para lidar com alguém que tem problemas emocionais. Às vezes ele está enfrentando Sim. com ele ou com alguém da família, nem ele está sabendo lidar com a vida. Desmistificar um pouco também, Kátia, que quando a gente fala de saúde mental, todo mundo vai para os extremos. E a saúde mental extrema, como a ansiedade, depressão, ela é o efeito de tudo que acontece antes. Então, quando a gente trabalha a saúde mental de forma preventiva, a gente desmistifica o tema, começa a falar com as pessoas, você melhora a produtividade, você melhora o ambiente, você melhora as relações, só que isso dá trabalho. E muitas vezes, né, a gente não quer ter o trabalho. Nádia, isso na realidade vocês lá, e eu falo agora, vestir o meu lado gaúcho, né? Você sabe que eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, e com muito orgulho também de ser, né? Mas assim, eu tenho a impressão, né, de que estados como Mato Grosso, como Rio Grande do Sul, a gente tem um conservadorismo, a gente carrega algumas coisas que não nos permitem várias outras coisas, né? Inclusive de se falar sobre vulnerabilidade, saúde mental, preciso de uma ajuda, quero ter uma conversa, não estou bem. Isso acontece lá no Mato Grosso? Isso aí é uma coisa que vocês carregam lá com vocês? Sim, com certeza. Eu acho que tem um traço cultural, né? Você falou aí da região. Né?
tem um traço cultural, tem essa questão de repente, não mostrar de fato vulnerabilidade, fragilidade. É um ambiente muito masculinizado ainda, e querendo ou não, homens têm mais dificuldade de falar sobre as emoções, sobre os sentimentos. Então, tudo isso... E no agro, né? E no agro. Gera, né? Porque assim, os homens têm que ser fortes, não pode mostrar fragilidade, não pode isso, não pode aquilo. E aí pro agro você tem ainda essa carga mais pesada. Então, de fato um ambiente que dificulta a introdução do tema. Eu acho que tem a carência instalada bastante forte, dificulta a introdução, mas tem caminhos simples para poder se fazer isso, né? E acho que um dos pontos é a gente trazer quais são esses caminhos, quais são os mecanismos, por onde começar, como fazer isso. Nós estamos aí, né, abrindo parênteses, nós estamos na empresa fazendo um trabalho de saúde mental bem expressivo. E aí eu rodei agora uma região falando sobre esse projeto. É muito interessante ver o operador, o classificador falando, poxa, que bacana, eu posso fazer, desde que você assegure para ele uma confidencialidade, que ele não esteja exposto, ele quer participar, ele tem o interesse, sabe? Então, assim, em 20 dias a gente teve 1.932 acessos, em 20 dias de lançamento. Uau. Então você vê assim, o quanto que as pessoas querem, né, poder falar sobre aquilo que sente, entender, ter um apoio, uma escuta, né, uma escuta ativa. E o que a gente está trabalhando na empresa, trabalha a TCC, a Teoria Cognitiva Comportamental. E os funcionários abraçaram. Tá bem recente, né? A gente está fazendo a implementação, mas você imagina, em 20 dias, 1.932 acessos, nem eu esperava isso, sabe? Assim, mas, poxa, que legal. Então é um espaço, de novo, como eu falei no começo, é um espaço fértil para você lançar, empreender, disseminar, implementar novas ações, tem uma carência instalada, e o quanto que a empresa e a sociedade ganha com pessoas que estão emocionalmente saudáveis. Né? E uma pergunta, né? Você falou assim dos desafios da liderança. O quanto que a alta gestão de fato não olha para tudo isso e acha que é mimimi e custo? Aí tem muito da estratégia, Kátia, porque quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, a saúde mental é importante, mas por quê? Você tem que trazer isso baseado em fatos, em dados, ter histórico, estatística, as que você tiver dentro da tua área. Mas precisa trazer isso. E eu não vejo nenhum programa ou desenvolvimento acontecendo sem que a alta liderança da empresa compre. Então, toda e qualquer ação que eu faço na empresa atual ou por onde eu já passei, primeiro a gente vende para a liderança, para o corpo diretivo, depois para os gestores, calibra com eles, faz sentido, vocês acham que funciona, é dessa forma, não é? Se você não tem o apoio da liderança, você vai ter resistência. Ou seja, um RH, além de olhar para a governança, olhar para as pessoas, se autodesenvolver, buscar conhecimento, estar atualizado, também precisa ser vendedor. Sem dúvida. RH, ele tem que ser vendedor no quesito estratégico, entender o que vai mover e chamar a atenção daquele executivo, daquela alta gestão. Alguns vão decidir por medo de, outros vão decidir porque quer aquele resultado, outros vão decidir porque o concorrente está fazendo. O que eu vou usar de estratégia para mostrar para esse grupo de decisor e influenciador, para que ele compre e acompanhe e acampe todo um projeto, vai depender muito do como eu sou estratégico não vou falar persuasivo, porque eu não estou vendendo de fato alguma coisa, mas é como se fosse uma estratégia mesmo de condução, de mostrar com fatos, dados, sim, e sabendo o que move o processo de decisão daquele meu grupo de decisores. Faz sentido isso? Total. Eu acho que o RH ele tem um papel. A gente é vendedora, a gente vende a empresa, vende a marca, vende os projetos, a gente vende a comunicação. Então a gente está sempre vendendo de alguma forma. E a gente consegue fazer isso quando a gente entende a cultura, porque, poxa, é um programa bacana, mas é o momento certo? É o timing correto? Está alinhado a estratégia do negócio? Está alinhado a estratégia. O que é importante hoje? O que muda o placar hoje? Então, entender a estratégia, a cultura, para poder vender faz diferença. Você tem que saber o momento certo, tem que levar as informações, porque não é o que eu quero ouvir enquanto RH. É o que essa liderança entende como valor. E precisa, né? É o que ela precisa. Que problema ou que dor eu soluciono com isso que eu estou entregando. Porque às vezes o RH fala, é importante, é isso, aquilo, é bacana e coisa e tal. Tá, mas eu tenho que falar o que o Gederson quer ouvir com a equipe dele. O que vai fazer diferença isso que eu vou implementar. Que problemas eu vou resolver lá. Quando eu resolvo os problemas que ele tem na área a partir da ação estratégica do RH, eu ganho um aliado.
E assim, eu tô vivendo isso na empresa, né? Falei pra vocês, tem pouco tempo. Os meus pares, os gerentes já me ligam e falam assim, Nádia, tô com uma situação assim, o que você acha? O que você acha que a gente pode fazer? Olha que legal. Então, isso é bacana, mas isso acontece quando você entende o momento, a necessidade, a relevância. Tem coisas, a gente trabalha com a safra, tem coisas que não adianta querer fazer na safra, não vai funcionar. Aí é o negócio, você tem que ajudar o negócio Exato. toda a atenção tá para aquilo ali, né? E não é isso que o vendedor faz? Ele entende, faz o levantamento das necessidades, ele entende qual abordagem que ele vai fazer, o que valor que ele vai gerar. Tem que ser uma negociação de ganha-ganha. Eu ganho porque eu construo um ambiente melhor e vou ter informações e dados e consigo promover uma melhor experiência para o colaborador. E o gestor ganha porque vai aumentar a produtividade, porque ele vai ter menos trabalho, porque o ambiente para ele vai ser mais leve, porque ele vai ter sucessores e ele vai poder se ausentar do trabalho para poder fazer as coisas que ele precisa. E o colaborador no final ganha também, né? Todo mundo ganha. Eu digo, Kátia, que um RH forte, ele muda a sociedade. Porque se você tem um RH forte dentro da empresa, você constrói um clima melhor, as pessoas se desenvolvem, elas permanecem mais tempo. Esse colaborador, ele volta para casa mais feliz. Ele é uma pessoa melhor, ele é um cônjuge melhor, ele se relaciona melhor. Ele faz as outras e pessoas o entorno mais felizes, melhora, né? Também. É uma receita que funciona, dá trabalho e funciona. E então eu vejo que quando a gente tem um RH forte, a gente consegue mudar inclusive a sociedade. Falei aí para vocês de um projeto de desenvolvimento. É uma outra realidade. Eu estive há pouco tempo na usina e quem estava fazendo o diálogo de segurança semanal foi um aluno do curso que a gente formou. Olha como isso é bacana. Ele vai construir carreira, renda, movimenta a economia local, vai poder dar melhores condições para o filho, não precisou sair da cidade de cortar os laços que ele tinha e ele pode sonhar com o que ele quiser. Olha como a gente muda. Perfeito, perfeito. Nádia, eu te ouvindo, né? Mas assim, é um papel, vocês no RH, de não vaidade, né? Vocês têm que se despir dessa vaidade, desse ego, né? Porque se você quiser implantar um RH do tipo, não, vamos por aqui, porque esse é o caminho, esse é o curso, esse é o treinamento. E eu vejo também, com todo respeito, alguns RHs meio que qual que é o assunto do momento, qual que é o assunto da moda, agora vamos falar de metodologias ágeis. Não estou falando que não tenha que falar, tá? Sim. Mas assim, parece que cada hora tem uma onda, né? A onda do RH agora está surfando para esse lado. E os RHs acabam se atrapalhando um pouco nisso, né? Sim. O Cícero Penha, ele fala que RH não é missão, é servidão. Servidão no sentido de que a gente serve as pessoas, né? A gente é meio que uma cadeia de ajuda. A gente está ali para promover, para disseminar, para servir as outras pessoas. E de fato é isso. E no RH a gente tem muitos modismos, né? Tem as tendências, agora vem uma coisa ou outra. E aí, de novo, a gente volta lá para aquilo que eu falei. Quando eu entendo a cultura, eu entendo o que é valor aqui, o que gera valor, o que me concede mais espaço, o que assegura o respeito dos meus pares, eu não vou para um modismo. E tem coisas que são muito legais, né? A gente falou de metodologias ágeis, ótimo, trabalha alguma coisa ou outra, mas não precisa ser a bandeira principal, a depender do momento. Claro. Tem equipes onde você vai usar isso, tem outras equipes que não, depende da maturidade da organização, depende da maturidade da equipe. Então a gente tem que dar o remédio na dose que as pessoas precisam. Não é panaceia, não é que resolve todos os problemas do mundo. A gente vai dosando e entender isso faz muita diferença. Nádia, e tem alguma coisa que você acha, tipo, não, agora não. Esse assunto é de RH e a decisão vai partir de mim, da pessoa que está na direção de RH. Tem algum ponto assim que você, tipo, não, isso aqui eu não abro mão? Ou tudo é negociável? Como é que funciona? Não, ontem, inclusive, a gente ouviu aqui no Conar um dos palestrantes falando isso, que o RH ele tem que participar de todas as decisões. Ele não tem que dar a última palavra, mas que ele tem que participar. Se toca a pessoa, se toca a cultura, se toca a estratégia, a gente tem que fazer parte. Né? E você me fez lembrar de uma coisa. Eu acabei de fazer uma formação de conselheiro na Fundação Dom Cabral, e como ainda a pauta gente é uma das que menos está em reuniões de conselho. Ou, na maioria das vezes, também quase não se vê conselheiros de empresas que veio de carreiras de RH. Sim. Normalmente os conselheiros são escolhidos por finanças, inovação, operação, mas tem poucas pessoas que de fato sentam nessa cadeira e que vêm para uma área de conselho, né? Sim.
Eu vejo assim, Kátia, tem uma questão do RH ocupar, de fato, esse posicionamento estratégico nas empresas para que isso ganhe mais visibilidade. Eu trabalhei numa empresa onde a gente trabalhou essa questão da governança, né? Então, trabalhamos a governança dentro da companhia, construímos o conselho de sócios, o conselho de família, o conselho consultivo. Num segundo momento de maturidade, a gente construiu os comitês e aí tinha um comitê de pessoas. Nesse momento, eu era a única pessoa da empresa a fazer parte dos comitês. Ninguém mais da empresa fazia parte dos comitês. A gente tinha membros externos para poder participar e coisa e tal, mas não tinha. Então, eu acho que tem um caminho que é o RH entender esse papel estratégico, ele procurar por isso, né? É um caminho que, assim, quem de RH estudou para ser conselheiro? Hoje isso está muito em foco. Você falou dos modismos. Hoje é um modismo fazer curso de conselheiro. Na transição de carreira, o profissional de RH virava consultor. Ele era organizacional durante muito tempo, depois ele ia para consultoria, para palestra. Hoje já tem um caminho de conselho, você já vê muitos profissionais indo. Então, acho que é um movimento de mudança das empresas, entendendo qual é o valor da gestão de pessoas para as organizações, do próprio profissional, entendendo que ele pode contribuir nesse sentido. Então, tem um caminho. Eu acho que ele ainda está muito cru, se a gente puder dizer. Grandes grupos, às vezes, têm essa visão, mas a grande maioria das empresas não. E o próprio profissional não se via nesse papel. Agora ele já começa a olhar de forma diferente. Ele já começa a entender que esse é um lugar que ele pode ocupar. E as empresas estão percebendo que cada vez mais tecnologia e pessoas vão fazer diferença para os negócios. E aí quem entende pessoas? O profissional que está na área de gestão de pessoas. Sim. Fantástico. Nádia, a gente está aqui já se encaminhando para o final. E eu tenho sempre aquela pergunta, né? O agro realmente é pop? Na tua visão, assim, até que ponto isso é pop? Tech. É pop, é tech, O agro é pop, é tech, é desenvolvimento, é tudo. O agro é o que fomenta a economia no nosso país, né? O que sustenta. É uma área que tem muito ainda a poder ser explorado, né? A gente vê muita coisa da questão ambiental, mas estando dentro e acompanhando, você vê que tem muita coisa por ser desenvolvida, por ocupar o espaço e de forma sustentável. Ontem, inclusive, estava num jantar com um fundo internacional para captar um recurso para o desenvolvimento sustentável. E tem espaço, tem recurso, falta esse conhecimento para poder as coisas acontecerem. Então, o agro tem uma fortaleza muito grande que precisa ser melhor valorizada, mais respeitada e até comunicada de forma melhor, né? Eu trabalho numa empresa que chama Agrícola. Toda vez que eu uso a Agrícola, eu falo, vocês plantam o quê? A gente não planta nada. A gente trabalha num outro eixo. E assim, tem vários segmentos. Só que isso nunca ganhou visibilidade, não ganhou o espaço necessário. A gente só ouve falar das commodities. E o agro é muito mais do que a commodity. É um lugar onde tem gente que gosta do que faz, compromissada, dedicada, que de repente não teve o desenvolvimento ou a qualificação, mas que tem uma vontade de ser melhor. Sabe, eu sempre percebo isso visitando as unidades, conhecendo o pessoal. Como eu disse no começo, é um solo muito fértil para quem quer aprender, desenvolver, crescer, para quem quer ajudar a mudar o país. Muito bom. Se você quer, ó. Caminho, a Alvorada Agrícola tá cheia de vaga. Temos mesmo vaga, viu? Quem quer morar em Cuiabá, em Primavera do Leste, não falta oportunidade. Nádia, obrigado pela tua presença aqui com a gente. E para você que esteve aqui nos acompanhando, deixe seu like, deixe seus comentários, nos siga nas redes e mande as perguntas também para a Nádia, né? A BRH Mato Grosso, a BRHMT, pode mandar lá que a gente responde e colabora também. Muito bom. Obrigado. Obrigada, Nádia, por ter vindo no nosso podcast.